foi. Opa. A gente começa, está sempre conversando aqui, às vezes não percebe lá em cima o sinalzinho de que começou a nossa live de hoje, dentro desse projeto Universidade Aberta. É um projeto que da Secretaria Municipal de Cultura, né? Hoje eu ouvi do secretário Luciano Labarce, está muito satisfeito com esses dois encontros que nós fazemos aqui, pelo número não só de pessoas que assistem agora, mas também por aquelas que curtem depois, que assistem depois, que visualizam e que são milhares de pessoas. Hoje, nesse nosso projeto Universidade Aberta, em princípio seria o professor Voltaire Schilling, mas por problemas nós transferimos. Nós vamos filmar agora o professor Voltaire Schilling na sexta-feira e na semana que vem, se ele não puder, estará aqui filmado, né, com cortes cinematográficos, aproveitando que na quinta-feira tem um grande diretor de cinema aqui, Cacá Diegues. E aí eu convidei e agradeço muito, nós já tínhamos combinado que ele falaria do João Cabral de Melo Neto, em função do centenário, seria agora o centenário do grande poeta pernambucano, mas não tínhamos marcado a data. E o Fernando, com aquela disponibilidade, aquela generosidade que o caracteriza, ontem à noite topou o convite, disse, olha, não vai dar para ser o Voltaire amanhã, e ele aceitou e com certeza será uma excelente palestra, porque ele é um grande professor. Falar desse poeta pernambucano, né, dentro desse projeto nosso, nós queríamos eu até tinha imaginado fazer uma mesa ao vivo, Fernando seria convidado, trazer a professora Maria do Carmo Campos, também lá da URSS, que vai, logo eu estarei entrevistando aqui, mas, enfim, a pandemia não permitiu. Mas vamos ter hoje digamos assim, eu gosto de chamar, para não chamar palestra ou conferência, que fica acadêmico demais, né, um termo acadêmico demais, esse papo sobre um grande poeta. Eu já começaria, em primeiro lugar, agradecendo ao Fernando Machado Brum, e apenas para quem não o conheceu, não o viu, há umas 2 semanas atrás aqui, professor de literatura, aclamado, apreciado, sempre homenageado, frequentemente paraninfo, dos colégios Anchieta e Israelita Brasileiro. Foi também professor por largo tempo do Colégio Leonardo da Vinci, deu aulas alguns anos atrás no Unificado, dá aulas ainda no Ângulo, enfim, um professor de primeira. Eu confesso que vi isso numa aula, eu dava uma cadeira lá chamada ensino de literatura, e a aula que ele deu foi sensacional, era uma aula sobre o tropicalismo, na época não estava tanto em moda o tropicalismo, nem caía em vestibular, e ele deu uma excelente aula. Então, em primeiro lugar, Fernando, muito obrigado por ter acedido, por ter aceito a essa convocação de última hora para falar do nosso grande poeta, um dos grandes poetas do Brasil. Eu perguntei, e até vou te perguntar de novo, e esse título? Me parece um título instigante. Quer dizer que eu fiquei pensando, mas então estão dizendo que o João Cabral é um poeta exclusivamente cerebral, é um poeta sem coração, é um poeta que não fala das paixões humanas, é um poeta que, enfim, não tem coração. Por que esse título? Então, quando queria primeiro, claro, agradecer, né, a oportunidade de reler o João Cabral, eu passei, vou confessar que até uma alta hora da madrugada relendo, eu devo ter lido, né, de ontem para hoje uns 200 poemas do João Cabral, né, para selecionar algumas coisas que, enfim, né, que sejam diferentes daquilo que a gente faz em aula, porque aula é aula e, né, o que a gente veio fazer aqui eu acho que é um pouquinho diferente de aula, é muito mais realmente uma conversa e uma conversa com o interesse de louvar e explicar por que João Cabral deve ser louvado da maneira que ele é. Né, ele é um grande poeta, eu até estava brincando, porque eu tenho essa mania de ficar fazendo, né, os tops, né, quem são os melhores, quem são os meus 5 melhores isso, meus 5 melhores aquilo, e certamente João Cabral está entre os 5 maiores poetas, né, do Brasil, né, e quiçá aí, juntando com Fernando Pessoa e Camões, ele possa pegar aí os 7 maiores da língua portuguesa.
Então, quando o Sérgio fez a proposta ontem, né, prontamente eu aceitei, fiquei muito feliz, porque é um poeta que eu gosto muito, eu já escrevi sobre ele, né, quando estava no doutorado, aliás, eu vou comentar isso depois, né, o meu texto sobre João Cabral, porque foi um texto divertido de fazer, é uma reflexão que surgiu assim meio num momento menos propício para isso, mas enfim, eu sugeri o título que na verdade é um trocadilho com o título da biografia, né, que o Aderaldo Castelo escreveu sobre o João Cabral. Então, João Cabral ali o Aderaldo Castelo, em 91, 92, entrevista o João Cabral, né, faz 20 encontros com o João Cabral, e desses 20 encontros, né, já com o velho João Cabral, aposentado, enfim, uma pessoa muito melancólica, uma pessoa muito, né, tem até toda uma parte do livro que é justamente sobre isso, né, sobre a melancolia que as pessoas, que os médicos chamavam de depressão, e João Cabral teimava em dizer que não era depressão, que era melancolia existencial, né, e aí então o Castelo ele faz esse livro que é uma biografia e que chama O Homem Sem Alma, João Cabral, o Homem Sem Alma, né, e essa ideia do homem sem alma é muito mais a maneira como João Cabral tentava se apresentar do que propriamente a maneira que João Cabral era. Né? Então, eu acho que tem uma diferença fundamental entre essas duas situações. A maneira como a máscara que eu quero usar, né, para que as pessoas me conheçam, e isso por N razões, né? Uma das coisas que eu falo muitas vezes para os alunos é que eu sou uma pessoa muito tímida. Então, se eu tenho que filmar alguma coisa, se eu tenho que representar alguma coisa, se eu tenho que, né, atuar, eu não consigo fazer isso, e enfim, é complicado. Agora, se eu tenho que dar aula, eu boto uma máscara, e esta máscara, né, me protege para dar aula, porque eu estou, né, de alguma maneira, limitado a esse espaço, né, professoral. Então, eu estudo, e aquilo que eu digo, né, tem algum valor, porque é baseado aí, né, naquilo que eu estudei, que eu li. E o João Cabral, ele faz isso, né, fundamentalmente, com a sua poesia. A poesia é a máscara que ele revela. Talvez por ser, e essa é a tese do Castelo, talvez por ser um homem muito sensível, né, um homem muito tímido em vários aspectos, né, João Cabral acabou criando essa couraça, que é uma expressão que o Castelo usa, na verdade, né, essa couraça que faz com que a obra dele seja de um certo jeito, de uma certa maneira, que é o que a gente vai tentar explorar aqui, e ao longo, né, da sua carreira, o João Cabral comete, né, momentos mais sentimentais, mas fundamentalmente, e essa também é uma frase do Castelo, estou citando literalmente o Aderaldo Castelo, a angústia é o avesso da alma. Então, o João Cabral, como é um cara extremamente angustiado, ele protege essa angústia negando qualquer existência sentimental. E é justamente nesse aspecto que o nome soa provocativo, mas soa muito coerente. Não quer dizer que João Cabral não tenha praticado uma poesia, e talvez a sua poesia mais famosa, mais, não vou dizer importante, porque importante a gente vai ter que relativizar, mas certamente a mais conhecida, a mais famosa, é uma poesia cheia de alma, é uma poesia cheia de alma nordestina, é uma poesia cheia de sentimentalidade no sentido, né, de compreender a existência, a vida e a morte. Estou falando, obviamente, de Morte e Vida Severina. Mas a tentativa de João Cabral sempre foi uma tentativa de estabelecer essa negação do confessionalismo, essa negação, né, do sentimentalismo que era bastante comum na geração que veio antes dele, especialmente ali no Drummond, evidentemente, no Manuel Bandeira, com certeza, na Cecília Meirelles e no seu melhor, vamos chamar assim, melhor amigo, pelo menos durante muito tempo, né, o poeta Vinícius de Moraes. Então, nada mais oposto a João Cabral que Vinícius de Moraes, nada mais oposto a Vinícius de Moraes que João Cabral, e é interessante pensar que o Castelo faz um livro de cada um logo na sequência, né, porque tem um livro lindíssimo do Castelo chamado Vinícius, Poeta da Paixão, né, e logo em seguida, alguns anos depois, né, mas o próximo livro do Castelo é justamente João Cabral, o Poeta Sem Alma. Eu já quero saudar aqui, saudando em nome desses que eu consegui anotar aqui, Giovanni Ricciardi, Buonanotte de Roma, nosso querido professor, que foi professor de grande repercussão internacional, professor de Sociologia da Literatura,
tenho a impressão que em Bolonha, eu tenho que sempre perguntar para ele, que eu tenho dúvida, mas ele agora mora em Roma, porque ele foi para a capital, né? Como bom italiano, foi rumo aos prazeres, né? E às dissipações maravilhosas de Roma. Quero também cumprimentar, obrigado, Giovanni. Quero cumprimentar quem eu pude anotar, peço desculpa aos outros e os que estão nos assistindo e não enviaram, ao Marcelo Tovo, da revista ON, Mercedes Rodrigues, minha querida vizinha aqui na Vila Assunção, procuradora, Luiz Dil, Gilmar Taufer, aluno maravilhoso do curso de letras, né? Ele se aposentou primeiro e depois foi fazer letras. Se aposentou como gerente do Banco do Brasil, no tempo que gerente do Banco do Brasil era o topo, era um dos topos das carreiras funcionais no Brasil. Eu brinco com ele, que ele é rico. A Graça, que eu não sei pronunciar o sobrenome, a Lígia Herzer, enfim, a todos esses que aqui estiveram. A gente nem sempre pode responder a todos, não pode registrar todos, e principalmente quem está falando ali, às vezes passa ligeiro, né? Obrigado aqui, Antônio Goulart, também nos assiste, está aparecendo aqui continuamente, também uma figura muito querida. Agradeço a quem esteja se interessando por livros, pela literatura e por obras, e vou entregar, eu vou ficar anotando aí algumas coisas, algumas observações, entrego o painel, entrego a cena, e no final, se eu conseguir localizar, eu quero falar contigo. Me lembra, Fernando, esta semana passada, o ministro Ernesto Araújo, que aliás é gaúcho e até fez letras, dizem até que fez na URGS, eu não fui seu professor, e a Zilá Berna, que disse que teria sido professor, eu tenho a impressão que ele fez na PUC. Fez dizendo que João Cabral era numa turma do Itamaraty, que homenageou o paraninfo, era o João Cabral, né? E ele declarou que João Cabral era um grande poeta, mas que lastimavelmente aproximara-se do marxismo e tal. E isso não tem nenhum fundamento, né? Ele estava mal informado, né? Porque morte e vida severina, eu acho que é por isso, não sei, né? Não, mas vou te Então, assim, falar, Sérgio, desculpa te cortar, mas enfim, né? O João Cabral, ele chegou a ser suspenso das suas atribuições de diplomata em 52 por uma denúncia anônima para o Getúlio Vargas, e aí essa história existe, né? Então, ele foi suspenso porque ele teria feito uma célula comunista no Brasil. Né? Mas, de novo, foi uma denúncia anônima, era ele mais 4 colegas diplomatas, numa época ele estava no Brasil, ele não estava fora do Brasil. Ele chegou a ser suspenso para a morte de Getúlio Vargas em 52, e em 53 isso foi julgado e foi indeferido, do tipo, e ele volta às suas atribuições. Nunca, né, o João Cabral se manifestou publicamente, né, a respeito, até porque era um homem muito reservado, né, então diferente de, vamos lá, Jorge Amado, Dionélio Machado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, todos esses artistas, eles se manifestaram publicamente a sua preferência, né, pela esquerda ou pelo comunismo, enfim. O Drummond nunca se manifestou assim explicitamente, ainda que tenha escrito A Rosa do Povo, tenha feito com o Russo em Berlim, tenha feito Visão Moscou 44, o que é um paradoxo na minha percepção, porque do tipo, em 45 o Drummond publica, né, A Rosa do Povo, sendo o secretário do Capanema, que era o ministro da Educação e Cultura, eu acho, né? E não tinha nenhum problema, mas lá em 52 teve essa história realmente, né? sim, que deve Mas ser fofoca interna, né? A briga por ascensão dentro do Itamaraty, né? e aí Isso. a gente vai lembrar lá do que nos Estados Unidos também estava havendo, né, esse macartismo, esta Uhum, perseguição. Então, quando tu queria que alguém fosse prejudicado, tu dizia para essa pessoa, tu uhum, dizia sobre essa pessoa, é comunista. Orson Welles foi acusado de comunismo, uhum, né? O uhum. próprio Orson Welles foi acusado de comunismo nos anos 40, justamente porque Havia entrou em conflito com. uma febre, né, de caçar comunistas por toda a parte, e ele não era, o irmão dele também, que é um famoso e brilhante historiador, principalmente sobre o passado nordestino, também é um homem de centro-esquerda, mas nunca nem teve nenhuma aproximação do Partido Comunista. Se eu conseguir, eu vou tentar, enquanto está falando, eu vou rapidamente, vou ver se acho eu deixei meio separado Uhum. uma entrevista dele à Veja, acho que de 80, onde ele explicita essa questão da ideologia. Mas então fica contigo,
Vamos lá, vamos assistir a essa palestra que será certamente fascinante. Então tá, né? Depois dessas colocações, né, de introdução, a guisa de introdução, como diz um amigo nosso, professor Sérgio, A guisa, a a guisa, é. guisa de introdução, né? Eu separei, evidentemente, algumas coisas e eu propus uma trajetória de leitura que é bem pedagógica, assim, é tentar compreender João Cabral ao longo do tempo. Tem uma coisa que eu acho que é interessantíssima, e eu coloquei ali, né? João Cabral nasceu em janeiro de 1920, ele era filho, né, de senhores de engenho, mas nasce no Recife, porque a família tinha o hábito de levar a parturiente para a cidade, caso acontecesse alguma coisa, não confiava nas parteiras, queria ter um médico próprio, então, um médico próximo. Então ele nasce no Recife, mas é criado no engenho, é menino de engenho, né? E vive essa realidade que é muito importante. Tem uma curiosidade interessantíssima: João Cabral, aos 15 anos, é campeão juvenil jogando pelo Santa Cruz, né? Ele era meio campo, ele era, né, half center, como se chamava na época, e ele percebeu que ele não gostava muito daquilo. Ele foi campeão, ele fez o gol, né, da vitória e tal, mas ele não curtia muito aquilo e ele acabou abandonando, né, a carreira futebolística. E ele, em dado momento da vida, ele resolve ser crítico literário. Então, ele disse, o que eu quero ser da vida? Eu quero ser crítico literário. Mas aí vem uma coisa interessantíssima para o João Cabral. Vão dizer, sempre o João Cabral é o cara que racionaliza todo o processo, vão dizer que eu quero ser crítico literário porque eu não sei escrever, né? Porque é uma espécie de rancor, né? Então eu vou ter que escrever para provar que eu sei escrever para daí poder criticar. Então, João Cabral pensa que ele tem que escrever, mas ele pensa, romance demora muito para escrever, ele quer uma coisa mais rápida, então ele chega na poesia. Então, essa é uma das versões, né, de como João Cabral chegou na poesia. Então, o trabalho dele é a poesia para chegar na crítica, e ele também foi um grande crítico, especialmente o crítico de artes plásticas. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que em 40 ele vai com a família, né, para o Rio de Janeiro, tinha parentes, né, no Rio de Janeiro, e lá então ele conhece Murilo Mendes, através do Murilo ele vai conhecer, né, o Drummond, e aí tem muita relação do Drummond. Eu vou querer, depois eu quero mostrar para vocês uma sequência de oferecimentos que o João Cabral faz nos seus livros a amigos e poetas, né, e o momento em que ele se torna amigo de Drummond, pelo menos na sua própria percepção. E essas pessoas, Murilo, Drummond, o próprio Manuel Bandeira, que a gente vai comentar depois, se reuniam no consultório do Jorge de Lima. Né, então, era um consultório que tinha, né, 3 salas, vamos dizer assim, a sala de espera, a sala de atendimento e a sala dos amigos. O João Cabral, então, começa muito jovem a frequentar, né, porque ele tinha muito talento, ele tinha muita verve, muita capacidade de falar, apesar da sua objetividade, da sua timidez. Ele, então, percebe que, como poeta, né, não vai conseguir sobreviver, ou seja, se poesia é trabalho, precisa de um emprego. E ele presta concurso para o DASP, né, que era um órgão federal do governo Vargas, e ele se muda, então, para o Rio de Janeiro, passa, então, a frequentar mais fortemente essa grande geração, né, que a gente chama na escola de segunda geração da poesia moderna, ainda que as datas não sejam exatamente, né, muito simples de calcular, mas, de qualquer maneira, né, começa a frequentar esse grupo. Logo depois ele faz um novo concurso, passa para a diplomacia, e ele então é nomeado em dezembro de 45 como diplomata, né, brasileiro. E aí a gente vai lembrar, né, certamente, do próprio Vinícius, que também era diplomata nessa época, a gente vai lembrar do Guimarães Rosa, que era diplomata nessa época. Então a gente tem no corpo diplomático brasileiro grandes escritores, né, Graça Aranha antes, enfim, né, o próprio Aloysio Azevedo, e nós temos, né, grandes escritores que foram diplomatas. Na sua diplomacia, João Cabral vai servir a partir de 47 em vários países. Eu separei alguns países, mas vários países. Então, Barcelona, países, né, obviamente Espanha, mas nem na Espanha ele viveu um tempo em Barcelona, muito tempo em Sevilha, né, passou por Roma, por Genebra, pelo Senegal, pela Holanda, por Brasília, teve cargos dentro do Brasil, voltou, né, ele foi secretário do ministro da Agricultura do governo Jango, né, por exemplo, do governo Jânio, em 61, né, teve esses quiprocós aí com a justiça nos anos 50, mas enfim, tudo se resolveu.
fez a sua carreira diplomática. Em 69, e percebo que eu não estou falando de literatura ainda, né? Em 69 ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 90 ele se aposenta como diplomata e também é o ano em que ele ganha o Prêmio Camões, que é o prêmio máximo da língua portuguesa, né? Então ele é o segundo vencedor do Prêmio Camões, que é o prêmio entre todos os países de fala portuguesa. E morreria, então, né, em outubro de 99, no ano que ele teria sido, sempre tem esse negócio assim, né, que falam e tal, que ele teria sido indicado ao Nobel, mas não teria ganho. Né? Até porque em 98 Saramago tinha ganhado e tal, enfim, então nós tínhamos, né, essa questão sempre paira no ar, por que será que ele não ganhou o prêmio Nobel? Mas a pergunta que a gente pode fazer é por que ele mereceria um prêmio Nobel sendo um poeta que fala de pedra, rio e faca, né? Então é mais ou menos essa nossa missão aqui, tentar entender um pouquinho esse processo. Então, João Cabral foi poeta, João Cabral foi diplomata. Tem uma coisa que é interessante aqui, né, que ele era primo de Manuel Bandeira, por um lado da família, e primo de Gilberto Freire, por outro lado da família. Então, essa coisa de, né, estar muito próximo da intelectualidade brasileira, né, é muito interessante, né? Então, eu imagino uma conversa, eles têm mais de 30 anos de diferença, né, mas uma conversa entre João Cabral e Manuel Bandeira, porque também são muito antagônicos nas suas compreensões, né, de arte. E qual é a grande marca do João Cabral? A grande marca do João Cabral é literalmente o rigor estético. Então, toda a obra de João Cabral passa e é perpassada, né, por um desejo de negação da subjetividade. Então, João Cabral é um poeta que, ao contrário, né, do Manuel Bandeira, por exemplo, no qual, quando Manuel Bandeira diz eu, né, febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos, a vida inteira que podia ter sido e não foi, essa febre, essa hemoptise são experiências do próprio Manuel Bandeira. Né? Então, o Manuel Bandeira é muito visceral e é muito confessional e é muito lírico e justamente isso tudo forma a poesia. Né? O João Cabral, ele parte de uma noção de negação. E isso deriva também da ligação que João Cabral tem com a escultura e com a arquitetura. Então, a ideia, e ele é chamado assim, o arquiteto das palavras, a ideia de João Cabral é quase que esculpir um poema. É como pegar um bloco de pedra, né? E aí a gente pode pensar em Michelangelo, enfim, né? E aí tu, de lá de dentro, tem que tirar aquela obra. João Cabral, então, ele talha a pedra o tempo inteiro. A poesia de João Cabral é uma poesia de reescritura. Então, se a gente compara a poesia do Drummond, que é muito espontânea, ou do Vinícius, que é muito espontânea, ou mesmo mais recentemente da Elia Prado, que é muito espontânea, a gente vai perceber poesias muito prolixas, no bom sentido da palavra prolixa. Muita poesia, se escreve muito. O João Cabral não, ele escreve bem menos, os livros são bem menores, a obra completa é bem pequena, comparada com Drummond, Bandeira, Vinícius, por exemplo, Murilo Mendes, mas ela é muito retrabalhada, obsessivamente retrabalhada. E esse rigor estético, né, que se liga à negação da inspiração. João Cabral não escrevia sobre inspiração. João Cabral dizia, aí se é verdade ou não, né, fica a questão, fica a dúvida, mas João Cabral dizia, eu escrevo das 9 às 11 da manhã, né, então eu tinha um horário para escrever, e esse horário para escrever, se ele tinha uma ideia boa fora desse horário, ele não escrevia. Por quê? Se fosse tão boa a ideia, no outro dia de manhã ele lembraria. Se não fosse bom, já tinha feito o crivo em relação à percepção da ideia boa ou não. Né? Então, o que acontece? João Cabral nega o confessionalismo e João Cabral estabelece um rigor estético quase de um escultor. Né? O tempo inteiro ele está esculpindo nesse bloco que é o texto, né, as suas noções estéticas, as suas noções de poesia. E por isso ele inaugura uma nova forma de fazer poesia e mais, ele inaugura um novo mecanismo metafórico, que é uma coisa bastante interessante, porque a gente às vezes não para pensar, mas metáfora é um processo de associação de semelhança, né, entre abstrato e concreto. E João Cabral faz
uma metáfora que assemelha o concreto com o concreto para atingir uma imagem de concreto. Ou seja, ele compara, sei lá, saco de batata, e é fato, saco de batata com esponja do mar, né? E essas duas coisas que são concretas vão metaforizar uma terceira coisa que também é concreta. E isso não era feito na poesia antes de João Cabral, por isso que ele vai influenciar muita gente, inclusive fora do Brasil. O João Cabral, então, diz que inspiração não funciona e diz que poesia é como uma construção e é como uma casa. A poesia é uma composição, e quando de composição quero dizer uma coisa construída, planejada, de fora para dentro. Claro que ele tem a ideia, quero fazer um poema sobre tal coisa, mas antes de sair escrevendo sobre tal coisa, e era o princípio do Mário de Andrade, se a gente lembrar lá, né? O parágrafo 4 da introdução ao Pauliceia Desvairada, né, lá no Prefácio Interessantíssimo, o Mário diz: escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita, penso depois não só para corrigir, como para justificar o que escrevi, daí a razão deste prefácio interessantíssimo. O João Cabral faz o contrário disso. Ele primeiro pensa tudo que ele tem que pensar, qual é a forma que melhor cabe, qual é a imagem que melhor atua, de que maneira simplificar ao máximo o texto. Geralmente João Cabral é um poeta de versos curtos, de versos estreitos, versos de 5 sílabas, versos de 7 sílabas, ou versos que são livres, mas que também são bastante curtos. E aí, dentro disso, ele vai lá e estabelece o seu olhar, né, de que maneira vai ser melhor compor esta obra. Mas aqui tem um detalhezinho que eu acho que é muito importante a gente não perder o foco. João Cabral é um poeta que se preocupa com a forma. João Cabral não é um poeta formalista. E aí entra a historinha que eu falei, né? Eu estava na faculdade, estava no doutorado, fazendo uma cadeira, e a cadeira era sobre o soneto brasileiro, sobre os autores de soneto no Brasil e a trajetória do soneto brasileiro, com o professor Paulo Sebem. E aí, eu estava muito João Cabralino naquela época, isso devia ser 2012, eu estava muito leitor de João Cabral, e eu estava muito chateado, porque eu fiz a cadeira, porque eu precisava, evidentemente, né, cumprir os créditos, não tinha a ver com a minha tese, absolutamente nada, mas era interessante pensar, e me ajuda a pensar o meu papel de professor, ler a tradição, né, dessa forma soneto, só que ao mesmo tempo eu queria muito escrever sobre João Cabral, eu não queria escrever sobre Vinícius, não queria escrever sobre Drummond ou sobre, né, Olavo Bilac. Aliás, que João Cabral abominava Olavo Bilac. E aí então, né, eu fiquei com aquela coisa matutando e fiz uma proposta para o professor né, na época, assim: Paulo, olha só, eu queria muito escrever sobre João Cabral, mas eu não posso. Eu não posso porque a gente só pode escrever sobre sonetistas. E João Cabral, e eu li toda a obra de João Cabral para ver se achava um soneto. E João Cabral não escreveu um único soneto, pelo menos não publicou um único soneto na vida. Né? Diferente de Cecília, que escreve o primeiro livro de sonetos, Os Espectros, o próprio Mário Quintana, que escreve A Rua dos Cataventos, que é um livro inteiramente de sonetos, o Vinícius, que escreve, né, o livro de sonetos, literalmente, o Drummond, que lá no Clarenigma faz o seu legado em forma de soneto, o Bandeira escreveu soneto, ou seja, todos os grandes poetas praticaram o soneto, né, por brincadeira, galhofa, para provar que podiam, ou mesmo para manifestar, né, o seu respeito a essa forma. E o João Cabral não fez isso. E aí, ele assim, pois é, mas enfim, e o que tu acha? Não, eu acho que eu sei por que ele não escreve sonetos, né? E assim, tá, mas então me diz, assim, não posso te dizer, eu só diria, se eu pudesse escrever sobre isso, eu te diria por escrito. E aí ele abriu uma exceção e eu escrevi, então, um trabalho chamado O Não Soneto Cabralino, né? Então, demonstrando que o Cabral, especialmente na Educação pela Pedra, ele pratica um tipo de soneto reconstruído. Claro que essa era a minha tese, uma tese um pouco, né, perigosa, um pouco arrogante, juvenil, mas de qualquer maneira, né, a estrutura básica do soneto, que é binária, pergunta e resposta, em diálogo ali, né, estava nos poemas da Educação pela Pedra. Ok, né, consegui escrever e consegui a minha nota lá, meus créditos, mas enfim, então João Cabral é um poeta que ele não pratica o soneto, ele não é um poeta formalista, ele não valoriza as formas tradicionais ou as formas arcaicas. O João Cabral pensa, antes de qualquer coisa, para dizer isso, qual é a melhor forma que eu tenho, né, em relação a esse isso que eu quero dizer. Então eu vou mostrar ao longo dessa trajetória uma série de poemas, alguns a gente vai ler, alguns a gente vai pegar alguns pedacinhos, só para pegar uma ideia, mas percebam o tempo inteiro que
né? Para cada momento, o João Cabral tem uma forma diferente. O que é diferente aí de pegar um Olavo Bilac, que tem uma forma fixa, ou pegar lá poetas mais antigos ainda, né, que buscavam, né, esse formalismo. Então, João Cabral é um poeta preocupado com a forma, mas que não abre mão do conteúdo, e que, além de preocupar-se com a forma, não abre mão do conteúdo, é um poeta que imagina e espera, cria uma expectativa em relação a como ler a sua poesia. Então ele é um poeta exigente nesse sentido. Ele tem essa exigência em relação ao que ele produz. João Cabral começa a sua trajetória de publicação, assim, em livro, né, com 21 anos, então é um poeta precoce, se a gente for pensar, e ele oferece a Pedra do Sono para o Drummond. Isso é super significativo, já que o Drummond é o poeta do No Meio do Caminho Tinha uma Pedra. O No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, além, né? Claro que ele pode ser lido como o poema da intempérie, o poema da dificuldade, mas a leitura mais tradicional desse poema, especialmente a leitura do Melchior, né, sobre o Drummond, é que a pedra é a manifestação concreta do cotidiano, a noção cotidiana. O Drummond diria também, né, não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono, rimarei com a palavra carne ou qualquer outra que todas me convém. Ou seja, a ideia da concretude. Poesia tem que falar Paulo Freireanamente, tem que falar do que importa, não do que rima, né? Então tu percebe uma semelhança entre o Drummond e o João Cabral. O João Cabral é leitor de Drummond e ele diz na sua biografia, ou melhor, ele diz na entrevista pro Castelo, que ele quase desistiu de fazer poesia porque ele sempre tinha que ler no colégio Olavo Bilac, né? Então ele quase desistiu dessa ideia de fazer poesia, mas quando ele descobriu o Drummond, aí sim ele percebeu que era possível ser inteligente e fazer poesia, né? Então essa noção de ser inteligente e fazer poesia vem com o Drummond. Então o João Cabral tem uma admiração gigantesca pelo Drummond, e quando ele conhece o Drummond, essa admiração só aumenta. E essa pedra que aparece aqui na Pedra do Sono é justamente a pedra do Drummond, que é a pedra do cotidiano, que o Manuel Bandeira também elabora na sua poesia. Então tem uma ligação dessa tríade, né, Drummond, Bandeira, João Cabral. E, ao mesmo tempo, o sono evoca o sonho, que evoca o onírico, que evoca o surreal, porque João Cabral ainda, nesse momento, está muito influenciado pelas ideias, né, especialmente né, do Breton. Então, é um livro que traz poemas, né, ligados à noção do surrealismo ainda, mas esse surrealismo ele é convertido, ele é trazido para a realidade do concreto pela pedra. Eu separei um poema onde ele fala sobre justamente o poema Meus Olhos, e é o primeiro poema do primeiro livro do João Cabral, e eu sou muito fissurado por primeiros, né, poemas, primeiros parágrafos, primeiras obras, né? Meus olhos têm telescópios espiando a rua, espiando minha alma, longe de mim 1000 metros. Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis. Automóveis como peixes cegos compõem minhas visões mecânicas. Há 20 anos não digo a palavra que sempre espero de mim. Ficarei indefinidamente contemplando meu retrato, eu morto. Então tu percebe que a poesia de João Cabral é uma poesia, nesse caso aqui, de versos livres, de versos brancos, uma poesia que elabora imagens para tentar explicitar qual é a posição do eu lírico, né? Então, não é normal o João Cabral escrever em primeira pessoa, então aqui é um poema daquele assim, ele estava começando ainda, ele vai se afastar da primeira pessoa mais adiante, mas de qualquer maneira, um poema em que ele fica pensando sobre a sua própria existência, sobre de que maneira expressar essa existência. Logo depois, e muito propriamente, o João Cabral faz uma... Era muito comum na época, a gente tem várias polêmicas desse jeito, de que alguém faz uma música, alguém responde a música que foi feita, né? Noel Rosa tem um caso famoso assim, o próprio Caetano responde Noel Rosa, né? E o João Cabral, ele pega aqueles três, né, homens do poema Quadrilha do Drummond. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém, e pega esses três homens e escreve uma prosa poética contando o lado deles da história, né? O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita, o amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera o meu nome. E ele vai comentando, né? Então uma
poesia em prosa, né, onde ele comenta a ação, o sentimento desses três malamados, em homenagem ao Drummond, né, diretamente. E aí a gente chega num livro chamado O Engenheiro em 45, lembra que ele vai para o Rio em 40, depois conhece o Drummond, em 43 ele faz concurso e vai morar no Rio de Janeiro, em 45 ele escreve O Engenheiro, e ao escrever O Engenheiro ele já oferece para Drummond meu amigo. Então aqui a relação já não é mais só de admiração, é uma relação de proximidade. E aqui, de novo, né, eu peguei o poema que dá nome ao livro, então a luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O engenheiro é o próprio poeta, e o poeta pensa coisas importantes que devem ser colocadas naquele trabalho. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número, o engenheiro pensa um mundo justo. E o justo aqui é de exatidão. Claro que tem ambiguidade com a justiça, mas é de justeza, né? Um mundo que nenhum véu encobre. E ele quebra num parênteses para se colocar no lugar do engenheiro, né? Ou para se colocar no lugar daquele que observa o que o engenheiro faz. Em certas tardes nós subíamos ao edifício. Então o edifício que vai subindo, ele deriva da realidade, mas ao mesmo tempo ele altera a realidade. A poesia que eu faço deriva da realidade, mas ao mesmo tempo ela altera a realidade. Pensa que João Cabral tinha aqui 25 anos e só 25 anos. Todo mundo que estuda literatura sabe, né, já ouviu provavelmente, que Edgar Allan Poe, nos anos de 1840, escreveu um poema muito importante chamado Corvo, e sobre o corvo ele escreve um tratado do efeito, né, ou seja, como tu causa efeito, e ele mostra o que ele fez, então ele escreve o poema para testar ideias sobre a teoria do efeito. E esse tratado chama-se Psicologia da Composição. Então, toda vez que alguém faz uma psicologia da composição, no século XX especialmente, né, é muito difícil que ele não esteja se referindo à mesma noção que o Poe se referiu, ou seja, uma noção metalinguística, metapoética, na qual a gente tenta entender a noção básica da poesia. E eu separei aqui, porque o Psicologia da Composição é um poema longo, né, composto de 5 partes, mas enfim, eu separei 2 partezinhas que me interessam muito para pensar isso. A abertura do poema, onde ele diz que saio do meu poema como quem lava as mãos, ou seja, tem uma noção de trabalho aqui, uma noção de ocupação que acaba, que não é perene, e isso é exatamente o contrário do que o Drummond diria no seu poema de Sete Faces, porque quando ele diz que o anjo torto o amaldiçoou e disse vai Carlos ser gauche na vida, evidentemente ele está dizendo eu sou poeta a full time, eu sou poeta o tempo inteiro, eu sou um maldito o tempo inteiro. O João Cabral diz não, eu faço poesia das 9 às 11. E ele então define, não quero a forma encontrada como a concha perdida nos frouxos areais como cabelos. Ele não quer encontrar poesia. Não quero a forma obtida em lance santo ou raro. Aquelas coisas assim que tem uma combinação de palavras e nunca mais tu vai conseguir essa combinação porque é um lance santo. Mas ele usa essa imagem da simplicidade. Mas a forma atingida, ou seja, eu mirei para atingir, como a ponta do novelo que a tensão lenta desenrola. E é justamente nesse jogo, né, de saber que a ponta de dentro do novelo é exatamente igual à ponta de fora do novelo, mas que para chegar na ponta de dentro eu tenho que lentamente desenrolando o novelo. Esse é o processo poético João Cabral. Ah, mas é chato. Ah, mas é metódico. Sim, é João Cabral esculpindo a sua poesia. E aí, em 1950, ele oferece a sua poesia para o Joaquim Cardoso, que é um outro poeta do Recife, que era muito amigo do Niemeyer, por exemplo, que era um arquiteto, um engenheiro, arquiteto, tem trabalho junto com o Niemeyer, que era um poeta, que era um crítico, enfim, o Niemeyer chamou, né, disse que era o homem mais culto que ele, Niemeyer, tinha conhecido no mundo, né? Então, Joaquim Cardoso, um outro poeta que João Cabral admira muito, é para ele que ele oferece um poema-livro chamado O Cão Sem Plumas. E aqui, né, fazer uma referência que é importante, né? Aqui no Sul a gente tem o nosso jeito de falar, o nosso, né, sotaque, a nossa maneira de cantar a língua, que é muito diferente da maneira, evidentemente, pernambucana e do Recife. Eu tenho um amigo muito querido, Francisco,
que na verdade é pai de uma amiga minha, mas por uma questão de idade, né, eu acabei tendo muito mais afinidade com o Francisco, que é um advogado, né, hoje um desembargador aposentado, que adotou Porto Alegre para morar, mas eu ia para casa dele, e ele é do Recife, eu ia para casa dele e a gente ficava lendo, na verdade ele ficava lendo João Cabral para mim e eu ficava escutando João Cabral, porque é outra poesia. Então, o Francisco, um pernambucano lendo isso, tem, né, porque João Cabral levou isso em consideração na hora de compor. Então, óbvio que eu lendo aqui sempre tem uma limitação, justamente porque João Cabral, né, pensou no sertanejo falando, que aliás é o nome de um poema lindíssimo que ele tem. E aqui a questão da forma fica muito evidente. O Cão Sem Plumas é o rio Capibaribe, esse rio que atravessa o Pernambuco praticamente de fora a fora. Vai desaguar lá no Recife, de um lado está Recife, do outro lado está Olinda. Ok, mas é um rio natural, e se é um rio natural e comprido, eu preciso de um poema comprido e eu preciso de um poema irregular. Por que irregular? Porque essa irregularidade vai te fazer lembrar do próprio rio. Por isso os versos são todos, né, brancos e livres, porque mostra a margem e as margens do rio. E por isso, na página, o poema é comprido como o rio atravessando o Pernambuco. E ele diz lá então, aquele rio era como um cão sem plumas, nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo d'água, da água de cântaro, dos peixes da água, da brisa da água. Sabia dos caranguejos, do lodo e ferrugem, sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos polvos, sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Então, o João Cabral olha para a realidade do Capibaribe e faz o Capibaribe, né, ser contemplado dentro da sua leitura. O Capibaribe é a realidade. É ele, né, que define para João Cabral que ele tem que falar do Recife. Percebam que antes João Cabral falava de muitas coisas, mas não falava especificamente sobre o mundo nordestino. E agora ele passa a falar do mundo nordestino. E aí, logo depois, ele publica um poema chamado O Rio. E o Rio é interessante porque o Rio é em primeira pessoa, só que quem está falando é o Capibaribe. Então, o Cão Sem Plumas, alguém observa o Capibaribe, e no Rio o rio Capibaribe se apresenta e ele vai contando a sua trajetória da Lagoa da Estaca até Apolinário. Ele vai contando pedaço a pedaço, né, por onde ele passa, o que ele vê. Então é interessantíssimo porque são dois poemas muito próximos, mas com duas visões completamente antagônicas do rio. Chegamos lá em 55, então pensem que João Cabral tem 35 anos apenas, né, e já é um poeta praticamente pronto, né, porque 55 é um ano onde a gente vai ver tem muitas obras importantes, e ele oferece para Aníbal Machado, que é um dos contistas mais interessantes da literatura brasileira, né, um contista que trabalha muito com a dimensão do íntimo, com a dimensão do sofisticado, enfim, da mesma turma do Murilo Rubião, não para o nível do insólito, mas para o nível da dimensão da sofisticação, do ultradourado, né, da ideia do intimismo. E aqui eu queria, só com dois fragmentos, né, mostrar para vocês que a partir de agora, o João Cabral praticamente sempre vai transitar entre dois grandes temas. O tema do Recife, né, o tema do Recife e o tema da Espanha. Para João Cabral, o sul da Espanha e o nordeste brasileiro são muito semelhantes. E são semelhantes, são regiões áridas de praia, regiões que são perpassadas por muitas migrações, então tem muita mistura cultural, e tudo isso é muito importante para João Cabral. Então, a partir da Paisagens com Figura, a gente vai ter o tempo inteiro essa coisa do Pernambuco, do Recife, do canavial, né, dessa realidade nordestina, e ao lado disso, às vezes comparado diretamente, às vezes poema a poema separadamente, né, imagens de Castela ou de outras cidades e outras ideias que são tipicamente espanholas e especialmente do centro-sul da Espanha. Só que a gente não pode passar pelo João Cabral sem, né, lembrar de uma história muito famosa. João Cabral
O problema do Vinícius é que o Vinícius ele era muito promíscuo, né? Inclusive nas suas amizades. E o João Cabral achava que era o melhor amigo do Vinícius, mas o Vinícius certamente tinha muitos outros melhores amigos, né? Como Tom Jobim, Toquinho, Chico Buarque, Edu Lobo, Baden Powell, além das suas esposas, enfim. A casa do Vinícius sempre era uma grande festa, a ponto do Vinícius ter sido oficialmente, né, destituído do seu cargo de diplomata por mau comportamento durante o governo militar, né? Então, toda uma polêmica também sobre isso, mas de qualquer maneira o Vinícius perdeu o seu cargo de diplomata, foi exonerado porque ele tinha mau comportamento. Vocês vão ver algumas fotos do Vinícius cantando de terno e gravata, porque foi, em dado momento, uma ordem que ele recebeu ali no começo dos anos 60, né? Então, se ele ia cantar em algum lugar, ele tinha que pelo menos ir de terno e gravata, porque ele não podia, né, ficar, né, representando mal o Itamaraty. Mas, enfim, o Vinícius e o João Cabral são grandes amigos, né? E tem uma história famosa, não é dessa foto, evidentemente, mas tem uma história famosa, que o João Cabral pega um trem e vai até Paris, né? Vinícius estava em Paris nessa época, vai até Paris, ele estava em Barcelona, então Barcelona-Paris, para passar o final de semana com o amigo, né? Porque João Cabral tinha muito essa carência de discutir, um homem muito inteligente, então uma carência de discutir justamente com pessoas do mesmo nível. Vinícius era um homem, né, brilhante, sempre foi, desde os 20 e poucos anos, um homem absurdamente brilhante, né? Intelectualmente falando. E aí, então, ele chega na casa do Vinícius, tinha uma galera na casa do Vinícius, uma festa. O João Cabral odiava música. O João Cabral, a única música que ele tolerava era flamenco, né? Então, assim, ele não gostava dessa coisa, né, que é da música, né, da balbúrdia, né, do álcool, de ficar bebendo. Ele não gostava. Então ele chega, bate no Vinícius, tá todo mundo lá, pô, entra aí, João Cabral, entra aí, João Cabral, que legal, né? João Cabral já era famoso, né, autor do Morte e Vida, e o João Cabral se nega, vai pra calçada, birrento, né, diz que vai embora e tal, e Vinícius desce até a calçada e vai conversar com ele. E nesse momento teria João Cabral dito, né, não sei se é verdade, mas enfim, o Vinícius conta isso, que João Cabral teria, em dedo em riste, dito para ele: Vinícius, se o Brasil tivesse um poeta com o teu talento e a minha disciplina, o Brasil teria um grande poeta. Então, essa é a concepção do João Cabral. Vinícius é um poeta que desperdiçou o seu talento, porque era o mais talentoso de todos os poetas brasileiros, na visão de João Cabral, né, pela indisciplina. Enquanto que, para Vinícius de Moraes, João Cabral era um cara extremamente talentoso também, evidentemente, mas disciplinado demais, não se deixava, né, não se dava a condição de deixar a própria paixão, né, sair de dentro daquele coraçãozinho, né, de pedra. E é justamente, né, um pouquinho antes dessa foto, essa foto é de 63, 64, é um pouco antes disso que João Cabral faz o Morte e Vida Severina. E é justamente, né, e é justamente nesse aspecto que vale muito a pena a gente cuidar, né? Por quê? Porque o Vinícius leu o Morte e Vida Severina e diz assim: João, que poema maravilhoso, que coisa linda, que coisa. Adorei o teu poema. E João Cabral responde: mas eu não escrevi para ti. Eu não escrevi para pessoas como tu. Eu escrevi para pessoas mais humildes. Ou seja, João Cabral ele tinha essa perspectiva de que o Morte e Vida era um poema para pessoas que, infelizmente, não tinham alcançado uma intelectualidade, mas que os intelectuais não podiam gostar, porque ele era muito popular, ele era feito nos moldes populares, né? E aí, então, botei aqui 3 fragmentos do Morte e Vida, né? Poderia ficar lendo Morte e Vida a noite inteira, mas de qualquer maneira, né, a apresentação, somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que acusta e que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sob as mesmas pernas finas. Iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos civis iguais tudo na vida, morremos de morte igual, mesma a morte severina, que é morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então, esse é o momento em que a palavra Severino, e é a abertura do poema, poema barra peça, poema dramático, né? É o momento em que Severino deixa de ser um substantivo que não consegue qualificar e criar identidade naquele homem
e passa a ser, né, um adjetivo que vai estar em todo o livro. E aí a gente se dá conta que se na morte e vida severina, o Severino busca a vida, o tempo inteiro ele encontra a morte. Por isso que ele para em dado momento, cansado de retirar, e diz: desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, às vezes até festiva, só a morte tem encontrado quem pensava encontrar a vida. E o pouco que não foi morte foi de vida severina, aquela vida que é menos vivida que defendida. E ainda mais severina para o homem que retira. Então, né, esse solilóquio quase, né, shakespeariano aqui, dessa contemplação da existência, a minha vida é isso mesmo. E quando chega no Recife, o Severino se questiona se não vale mais saltar fora da ponte da vida. E pergunta isso justamente para o seu José, mestre Carpina, que habita no lamaçal, que habita no mangue, e que esperava nascer o filho. E por isso o Morte e Vida ganha esse aspecto de alto de Natal pernambucano. E na fala final do seu José, mestre Carpina, depois de nascer o seu filho, né, aquela espécie de Cristo moderno, Cristo pernambucano, ele responde para o Severino: Severino retirante, deixa agora que eu lhe diga. Eu não sei bem a resposta à pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço a resposta, que é mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando elas que se vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando a explosão de uma vida severina. E aqui, como o professor Sérgio falava antes, né, aqui nós temos o funeral do lavrador, a crítica à ausência de reforma agrária, aqui nós temos o sertanejo que morreu de morte matada e o que morreu de morte morrida, aqui nós temos a questão da luta de classes, tudo isso aparece no Morte e Vida Severina, o que é muito diferente do tudo que a gente tinha visto até então no João Cabral, né? E o João Cabral, ele ao compor o Morte e Vida, né, ele de alguma maneira revela um lado e uma faceta sua que ele queria de certa maneira esconder. Não quer dizer que não tenha trabalho formal aqui, tem, evidentemente, tem o Pernambuco inteiro ali, mas tem também uma dimensão emocional. A gente poderia afirmar sem muita dificuldade que, né, a Morte e Vida é o texto mais emocional de João Cabral. E vamos combinar, eu vou repetir isso porque dá um desespero, né? Ele tinha só 35 anos quando fez isso. Tá? Bom, chegamos ainda com 35 anos, ele publica, né, um pequeno livro, né, chamado Uma Faca Só Lâmina. Aqui, importantíssima compreensão, né, de quanto a arte precisa cortar o espectador. Né? Então ele traz a ideia, assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto, assim como uma bala do chumbo mais pesado no músculo de um homem pesando mais de um lado, qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração vivo, igual ao de um relógio submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso, e ele vai evocando, né, relógio que tivesse o gume de uma faca e toda a impiedade de lâmina azulada, assim como uma faca que sem bolso ou bainha se transformasse em parte de vossa anatomia, qual uma faca íntima, uma faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto de um homem que tivesse, e sempre doloroso, de homem que se ferisse contra seus próprios ossos. A arte tem que ser essa faca, a arte tem que ser essa pedra que machuca, que viscera, que deixa marcas e cicatrizes. Se ela não te deixou cicatrizes, diz João Cabral, tu não leu. Se tu leu um livro, vamos pegar lá 100 anos de solidão, e aquilo não mexeu contigo de alguma maneira, diz João Cabral, é como se tu nunca tivesse lido aquela obra. Esse compromisso do leitor com a obra acaba sendo muito importante na percepção cabralina, justamente pela dimensão da razão. E aí chegamos em 59 no Quaderna,
que é um livro todo feito, né, de quadras, de poemas de 4 versos, de estrofes de 4 versos. E aqui tem uma coisa interessantíssima: se o Morte e Vida talvez seja a única obra efetivamente sentimental de João Cabral, ou que permite a sentimentalidade, o Quaderna, que traz a figura da bailarina andaluza, né, que é uma figura que João Cabral admira muito, é uma espécie de refúgio da sensualidade, né? É o elemento sensual que João Cabral carrega. Então aqui nós temos muitos poemas onde existe um eu lírico que observa em terceira pessoa a mulher, e sempre com um caráter de admiração, né? Aquele caráter, né, do cara que não consegue, na reunião dançante, né, não consegue chegar na menina, mas fica lá o tempo inteiro admirando aquela menina. Então diz ele aqui, compara, por exemplo, essa bailadora, nesse fragmento que eu separei aqui, ao fogo. Dir-se-ia quando aparece dançando nas seguirilhas, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Então João Cabral faz os versos de 7 sílabas, o João Cabral traz palavras em espanhol misturada com o português, o João Cabral faz as rimas toantes, que são essas rimas só de vogais, o João Cabral cria uma melodia, né, de caráter ibérico popular, né, para descrever a seguirilha, que é um dos palos do flamenco, e assim ir descrevendo essa mulher que dança como fogo. Então, assim como o fogo, o seu cabelo é uma labareda, o seu gesto, né, transforma, né, diz ela ali, né, gestos do corpo do fogo, de sua carne em agonia, carne de fogo só nervos, carne toda em carne viva. Então o caráter do fogo nela também se adivinha, mesmo gostos extremos de natureza faminta, gosto de chegar ao fim do que dele se aproxima, gosto de chegar-se ao fim, de atingir a própria cinza. E aqui ele bota um ponto, né, então um momento de parada ali. E ele diz, porém, a imagem do fogo é num ponto desmentida, que o fogo não é capaz, como ela é nas seguirilhas, de arrancar-se de si mesmo numa primeira faísca. A mulher é mais que o fogo. A mulher, ela coloca fogo em tudo que está em volta dela. Então ela é mais sedutora, mais perigosa, mais agradável, mais luminosa, ou seja, o fogo fica num segundo plano nessa comparação, né, porque ela incendeia-se sozinha. Eu gosto muito de um poema que às vezes é lido de maneira muito equivocada, então fiz questão de trazer aqui para a gente, né, tentar um pouco desequivocar, porque esse poema da mulher e a casa, de novo, vai na mesma pretensão da contemplação, claro, da dimensão do feminino, claro, da dimensão do erótico, mas também da dimensão do misterioso. Então, a ambiguidade entre a dimensão erótica e a dimensão psicológica é evidente no poema. Nem só uma, nem só outra, né? Ele diz para a mulher, tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem como de dentro, pois vem como é por dentro ou por detrás da fachada. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro, riso francos de varanda, uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é possível contemplá-la. Então ele traz essa dimensão que evidentemente é erotizada, né? O entrar na casa, como eles ali, as paredes fechadas, os quartos vazios, os espaços pelo que dentro guarda, mas ao mesmo tempo, né, essa capacidade de entrar na mentalidade feminina e entrar na percepção do olhar feminino, ok? Então ele termina dizendo justamente isso, né? Exerce sobre esse homem efeito igual ao que causas, a vontade de corrê-la por dentro, de visitá-la. Então, né, consegui entrar nessa casa. Então, 2 poemas aí desse livro que é o tempo inteiro poesia sobre, né, a compreensão dos elementos espanhóis na sociedade e, evidentemente, na sedução dessa mulher, especialmente a dançadora, né, a bailadora flamenca. Logo depois, e ainda no mesmo ano, ele publica Os Dois Parlamentos, e aqui, interessante, porque ele volta a oferecer o livro, eu não falei ali antes, né, mas no Quaderno ele oferece para o Murilo Mendes, um dos principais poetas seu amigo, e aqui ele oferece para o Frederico Schmidt, né, que era editor, né, é o editor que vai editar Drummond, Vinícius, né, o próprio João Cabral, enfim, e que era também um bom poeta. E ele, então, vai trazer um dos temas que, se a gente prestar bem atenção, se a gente fosse fazer uma leitura temática, talvez seja o tema que mais aparece João Cabral, que é a morte.
E a morte vinculada à ideia de cemitérios. O tempo inteiro João Cabral fala de cemitérios. Então, né, os dois parlamentos trabalham muito com a noção de cemitério, trabalham com a noção da morte, e o como a morte iguala as pessoas, ricos e pobres, acabam morrendo e acabam desaparecendo da mesma maneira. Então, né, são vários poemas que trazem essa noção, né, da morte especialmente, mas da igualdade que a morte carrega. Logo depois ele publica Serial, e dentro do Serial nós temos um poema, ele é oferecido, né, ao Bandeira, mas nós temos um poema chamado Graciliano Ramos, então, que é super famoso, né, porque é o poema do falo com que falo, falo do que falo, falo por quem falo para quem falo. E talvez não exista um poeta tão parecido, ou melhor, um escritor tão parecido com o poeta João Cabral, que, né, o árido, duro, né, Graciliano Ramos, o alagoano Graciliano Ramos, que também era muito cuidadoso com a forma, que era muito direto, que era muito condensado, né, naquilo que queria falar. Então, João Cabral, ao homenagear Graciliano Ramos, evoca essa semelhança que ele, João Cabral, tem em relação ao escritor alagoano. E chegamos, né, que é o último livro que eu separei para a gente comentar, chegamos naquele que é considerado a obra máxima de João Cabral. Não quer dizer que ele não tenha outros grandes livros depois, mas que é o livro de 66, Educação pela Pedra. Evidentemente que a Educação pela Pedra daria, né, um curso de muitas horas, porque cada poema, cada um dos 48 poemas é brilhante, é interessante, enfim, né? Mas de qualquer maneira eu separei aqui, acho que 2 ou 3 poemas de Educação pela Pedra, não poderia ser diferente, né? A Educação pela Pedra, 7º poema do livro, interessantíssimo, porque para entender a Educação pela Pedra tem que entrar no Nordeste. Então, os poemas de 1 a 6 do livro vão apresentando o canavial, o mar, o sertanejo, a morte, todos os elementos que aparecem que te ambientam dentro do Nordeste. Depois que tu entrou no Nordeste, que tu conheceu Pernambuco, agora eu vou te explicar uma coisa, querido. Agora eu vou te mostrar como é que é a Educação pela Pedra. E, evidentemente, que esta pedra aqui não é outra senão a pedra do meio do caminho do Drummond. Então, uma Educação pela Pedra por lições. Para aprender a pedra, frequentá-la. Captar sua voz inenfática, impessoal. Pela dedicção, ela começa as aulas. Então a gente percebe que o João Cabral se torna mais elíptico, os versos se tornam maiores e eles se tornam impronunciáveis, que aliás é o tema do 2º poema do livro, O Sertanejo Falando. Então é ruim de falar, é poesia para ler em silêncio, não é poesia para declamar, como Vinícius escreve, como o próprio Drummond vai fazer. E aí então a Educação pela Pedra apresenta essa noção, né, de uma educação e outra educação pela pedra, o tempo inteiro essa binomia, porque é o livro mais, vamos chamar assim, espanhol de João Cabral. Chegamos ali, né, sobre o Sentar e Estar no Mundo, que eu aconselho muito intensamente que vocês leiam, porque mostra um outro lado de João Cabral que é importantíssimo e pouco valorizado, que é o deboche, a ironia, o João Cabral absolutamente galhofeiro, do jeito dele, evidentemente. Então, aqui ele vai falar dos tipos de homens que sentam e o que fazem nos assentos. Onde quer que certos homens se sentem, sentam poltrona. Qualquer o assento, sentam poltrona ou tábua de latrina, assento além de anatômico, ecumênico. E aí, se tu perceber o jogo de palavras, que a tábua de latrina é ecumênico, tu percebe que tem um trocadilho aqui. Exemplo único da concepção universal, onde cabe qualquer homem e a contento. Onde quer que certos homens se sentem, sentam banco ferrenhos de colégio. Então ele fala que tem 2 tipos de pessoas, aquelas que sentam como se sempre estivessem confortáveis e aquelas que nunca estão confortáveis, né? E ele vai brincando aí com essa coisa do que tu faz, né, onde tu está sentado. Só para encaminhar então o finalzinho aqui, Tecendo Amanhã, um dos poemas mais lindos sobre a sinestesia da construção do dia, mas também, né, legal da gente perceber que é um poema sobre a capacidade e a necessidade que eu tenho de contar com outras pessoas. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os seus fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã,
desde uma teia tênue se vai tecendo entre todos os galos. E aí, se vocês perceberem, eu sempre tenho nos versos pares a palavra galos, galo, galos, galo, galos, mostrando esse entrecruzar dos cantos de galo que sinestesicamente se transformam em luz, né, que se transformam no amanhecer, mas ao mesmo tempo dando a indicação de que eu preciso sempre cruzar o meu pensamento com outras pessoas. E aí, só para fechar a ideia da ironia, eu separei, e é outro poema que vale a pena ler com carinho, com atenção, Duas Bananas e a Bananeira, onde ele comenta a relação entre o mandacaru, aquele cactus grande, típico, né, do Pernambuco, que fica com seus braços em riste, e que, diz João Cabral, manda uma banana, né? Uma coisa que hoje em dia pouca gente sabe o que é mandar uma banana, mas que é um gesto fálico e, portanto, um gesto obsceno, um gesto de xingamento. E o João Cabral diz: sabe por que o mandacaru tá lá no sertão, do jeito que ele é, para mandar uma banana? Porque a banana mesmo, ela dá no fundo do pátio, a banana é Nutella. O mandacaru é que é raiz, né? Então ele faz essa brincadeira com o mandacaru e com a bananeira, e por isso as duas bananas, a banana que é mole e a banana que é xingamento. E aí, pessoal, nós chegamos aí, eu separei aí os reinos do amarelo, mas enfim, também a mesma ideia, né? Só ampliando um pouco a noção. E depois que João Cabral escreve A Educação pela Pedra, ele ainda vai escrever o Museu de Tudo, onde ele apresenta uma recolha da sua existência, a Escola das Facas, onde ele volta ao tema, né, da necessidade da violência, né, o Alto do Frade, que é bem importante, outra peça teatral de João Cabral aqui falando sobre Frei Caneca, né, os Agrestes, onde ele traz de novo a noção, e aí percebe que o tempo inteiro é isso, né, é o Nordeste e é o interior da Espanha, especialmente o Sul, né, e então a gente vai chegar até lá o Sevilha Andando, Tecendo Amanhã, que são os últimos livros que João Cabral, o velho João Cabral, né, acaba escrevendo. Então, gurizada é mania de professor, né? Então, pessoal, esse é um pequeno painel de João Cabral, muito mais como uma provocação, né, para a gente poder se apropriar de João Cabral, ler o João Cabral, né, estudar o João Cabral, né, tentar perceber no João Cabral todas as coisas, né, interessantes que a poesia provoca na gente, né? Então, acho que o professor Sérgio vai entrar agora, mas enfim, a ideia, né, era mais ou menos essa, ideia de que a gente possa, né, perceber, né, a extensão da obra de João Cabral, especialmente agora nesse ano do centenário. Tá bem, tá bom. Muito obrigado, Fernando. Foi uma introdução e tanto. Uma introdução a essa obra tão densa, tão complexa, tão rica, que é a obra do poeta que estaríamos comemorando agora, estaria comemorando 100 anos. E um poeta que marcou muito, né? É uma referência da poesia brasileira. Aliás, a poesia brasileira no século XX ela tem pontos altissonantes, né? Poucos países, talvez Estados Unidos, talvez a Polônia, né, que tem lá aquela fantástica geração de grandes poetas, teria um conjunto onde João Cabral, Drummond, Bandeira, Cecília, Vinícius, Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Ferreira Goulart, para citar assim, os que me ocorrem agora, né? Todos poetas de primeira linha, né? Poetas magníficos. E, curiosamente, no entanto, apesar de termos esta safra de grandes poetas, talvez não tenhamos o número ideal de leitores para esses poetas, né? Em geral, mesmo os leitores têm uma preferência assim esmagadora pela ficção, pelo romance, pelo conto, pela crônica, né? E a poesia. Então, eu acho que uma aula como essa que tu nos deste hoje, excelente, correta, brilhante, pode servir como uma oferta, né, de uma possibilidade, né, a possibilidade de lermos poesia. Olha, a Lígia Hertzer está dizendo assim, obrigado pela aula, acredito que foi a melhor aula sobre João Cabral que já assisti. É um repto, né, um desafio
que leiamos, né, mais poesia, né, que faz parte da nossa vida. Nós já tivemos aqui uma aula sobre Drummond, agora sobre o Cabral, uma introdução, né? E logo vamos ver se conseguimos também pegar alguém que faça uma introdução sobre Vinícius. Obrigado, Luiz Dil, querido Luiz Dil, um escritor prestigiado, vencedor de vários açorianos. Eh, né, talvez a gente possa também trazer Mário Quintana, que eu acho que ainda é um poeta um pouco. Já tivemos aqui, agora estou me lembrando, o Altair falou do Mário Quintana. Uhum. Né? Mário Quintana é um poeta também que talvez merecesse um pouco mais de estudo. Ele não é só esse poeta do humor, de ditos, né? Então, acho que assim a gente pode entrar nesse mundo, né, que é o mundo da palavra essencial, né, do mundo da linguagem, né, da linguagem fulgurante. Sérgio, eu acho assim, ó, que uma coisa que talvez afaste as pessoas da poesia seja uma noção equivocada que muitos professores talvez colaborem com essa noção, né? Eu até peço eu faço o meu meia-culpa, assim, se algum dia eu Autocrítica. causo uma autocrítica, eu causei isso, mas faz muitos anos que eu falo para os alunos que a gente lê poesia como escuta música. A gente não lê poesia, ninguém escuta música pensando assim, tá, talvez o Pedro faça isso, né? Enfim, porque é um profissional, mas aquela coisa assim, ah, não, agora o compasso é ternário, não, mas agora ele mudou o arranjo, não, não, tu escuta a música, tu frui a música e deixa ela fluinte. E muitas vezes o que eu percebo, né, quando eu pergunto por que os alunos não leem poesia, é justamente porque é difícil. Eu sei, mas é mais difícil que ler As Meninas da Lígia Fagundes? Não é mais difícil, né? A questão é que a gente tem esse fetiche de querer ler poesia como professor de literatura, eu acho que eles imaginam que a gente faça isso, né? Não, estou lendo aqui e automaticamente eu já metrifiquei todos os versos e automaticamente eu já escandi tudo. E não, na verdade, então eu faço um desafio para os alunos o tempo inteiro no colégio, que é assim, 2 poesias por dia. Não é para pensar sobre elas, não é para escrever sobre elas, não é, né, para fazer nada com elas, a não ser ler essas poesias, porque ao longo de um ano terá lido aí 400 poesias, né? Então isso é mais que a média brasileira na vida das pessoas. Então entender que a gente lê poesia num primeiro momento, né, com essa liberdade e franqueza, mesmo que a gente, aspas, leia errado, porque não existe o errado nesse sentido, mas que a gente não leia tecnicamente tão bem quanto o que a gente vê ali nos comentários, né, de pessoas que eram grandes leitores de poesia, Melchior, Sequin, né, enfim, o próprio Castelo, mas de qualquer maneira é a minha leitura, a minha apropriação. E aí depois a gente vê o que a gente faz com essa leitura de poesia. Mas eu acho que essa ruptura, né, com a noção do fetiche de que existe uma maneira certa de ler poesia, talvez seja uma das causas que leve as pessoas a não se apropriarem, né, de Vinícius, de Drummond, do Vinícius poeta, porque se apropriam do Vinícius compositor, né, e essa é a grande questão. Perfeito. Bom, então, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter aceito, assim, de última hora esse convite, que viria, nós já tínhamos combinado que tu falaria sobre o Cabral, mas com esse probleminha que houve com o Voltaire, então o Voltaire fica para a semana que vem. Eh, na quinta-feira, eu estou muito orgulhoso de trazer aqui um dos nomes não só decisivos da história do cinema brasileiro, com filmes como que vocês provavelmente, quem tem um pouquinho mais de idade, né? Assistiu Bye Bye Brasil, Chuvas de Verão, Chica da Silva, Joana Francesa, Tieta do Agreste, Deus é Brasileiro, para citar alguns dos filmes, né? De Cacá Diegues, foi premiado mundialmente, foi júri, acho que 2 vezes no Festival de Cannes, né? Uma referência na história do cinema brasileiro, mas também além desse nome decisivo do cinema, é também um sujeito extremamente culto, extremamente intelectualizado, é um intelectual, foi um dos intelectuais, mas eu considero assim um dos intelectuais. Eu colocaria lá entre os 20 intelectuais do Brasil, especialmente no século passado, né?
quando ainda havia essa figura do intelectual, do mandarim, da cultura, né, que falava e a gente ouvia e discutia. Ele tem entre suas referências, além de todos esses prêmios, todos esses filmes, né? Ele usou muito, por exemplo, o Chico, né? Muito amigo do Chico, então Uhum. os seus filmes normalmente têm música do Chico Buarque, quando o Chico ainda estava, já era um nome, mas não era ainda uma unanimidade, uma referência totalmente nacional. Mas ele, por exemplo, ele cunhou uma expressão à medida que no fim do início dos 80 queriam que a sua obra emitisse mensagens revolucionárias, né, panfletárias, e começaram a acusá-lo, que era uma injustiça, basta ver os seus filmes, de não tratar do Brasil. Ele cunhou a expressão que hoje todo mundo usa aqui no Brasil, patrulhas ideológicas, para se referir a grupos, pequenos grupos radicalizados, que então queriam exigir que o artista se pronunciasse na sua própria obra de maneira explícita, defendendo ideias revolucionárias, ou enfim, ideias que de alguma forma comungassem com aquelas que pertenceriam a essas patrulhas ideológicas, termo que nós usamos até hoje, diga-se de passagem. E ele, enfim, tem vários livros. Nós mesmos aqui, eu mesmo aqui em Porto Alegre, nos anos 80, publiquei um livro, infelizmente esgotado, sobre o cinema brasileiro, onde ele discutia. Era um momento em que o cinema brasileiro estava muito forte por causa da Embrafilme, né, que financiava, e tivemos uma quantidade, de repente, entre meados dos 70 e meados dos 80, tivemos uma quantidade assombrosa de grandes filmes vistos no mundo inteiro. Criou até uma imagem que lembrava do cinema novo dos anos 60, do qual ele também participou, ao lado de Glauber Rocha, seu grande amigo, ao lado de Arnaldo Jabor, ao lado da família Barreto, né? O Bruno Barreto começou depois, mas o Luiz Carlos Barreto, autor de um filme lindo chamado Garrincha, Alegria do Povo. E ele vai estar aqui, né? Eu vou fazer todas as reverências possíveis. Ele é um sujeito que sempre aceita convites, isso é legal, né? Um cara, ele está com mais de 80 anos, mas sempre aceitou, mesmo no auge, né? Quando o Cacá Diegues era uma marca no Brasil. Eu lembro que o trouxe a Porto Alegre 3 vezes para debater os seus próprios filmes. Ele veio debater, lançou aqui o Bye Bye Brasil no Cinema Coral, tinha mais de 1.000 pessoas. Ele fez um debate estimulante, né? Uma coisa sensacional. Então fica esse convite para quinta-feira. Hoje tu falaste do José Castelo, já entrei em contato com ele para botar o José Castelo. O José Castelo é um grande. Ele é um grande jornalista cultural, um grande jornalista literário, um excelente crítico literário e um melhor ainda biógrafo, né? Essa biografia do João Cabral, a biografia maravilhosa do Vinícius, que aliás foi um best-seller, Vinícius, o Poeta da Paixão, e ele tem também uma biografia do Rubem Braga, que não é na cobertura do Braga. Agora eu também não vou procurar aqui porque não dá, né? Mas vem aí também o José Castelo. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado, Fernando, e até quinta-feira, às 19 horas, com a presença desse mito do cinema e da intelectualidade brasileira, Carlos Diegues, ou Cacá Diegues, como todos o conhecem, todos o chamam. Muito obrigado, professor Tchau, pessoal. Sérgio. Muito Abraço obrigado, para todo Fernando. mundo. Tchau, tchau. Obrigadão, Fernando. Valeu. Foi excelente.